Oi, turma! Hoje vai ser a aula de maquete. Espero que vocês compreendam o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Espero que seja bem visível para ver também. Vamos ver como vai ficar e me deem um feedback, tá? Bom, primeiro que vocês precisam fazer para fazer qualquer maquete é ter um projeto em mãos. Não adianta você querer inventar ou ir produzindo o projeto enquanto faz a maquete. Isso não existe, tá? Maquete é um produto do projeto, não o contrário. Então, você precisa ter um projeto em mãos. Esse aqui, ele não tá no tamanho das medidas. Mas vocês vão provavelmente ter o tamanho das medidas, porque foi o que eu pedi pra vocês, né? Fazer na escala de 1 para 20. Então, o que eu preciso fazer? Preciso passar as medidas dessas paredes pro papel. Eu vou planificar isso aqui. Primeiro as paredes, tá bom? O que acontece? Como aqui é uma maquete de interiores, eu vou decidir qual dessas paredes eu vou eliminar, tá? Vou eliminar essa aqui, ela não tem nada de interessante acontecendo aqui pro projeto. Então, assim vai ficar bem claro pra mim enxergar tudo por dentro. Segunda coisa que eu preciso decidir, como vão ser os meus cantos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar a parede interna e ela vai ter uma espessura. Essa espessura, ela vai acabar aqui ou aqui. No meu caso, eu prefiro fazer esse aqui mais grosso e o encaixe desse aqui menor, tá bom? E a base? A base, eu tenho a base interna, com o tamanho interno, e a base externa, com o tamanho de acréscimo do isopor que eu vou estar utilizando, tá? No caso, na escala de 1 para 20, o isopor precisaria ter 75 milímetros, mas a gente não tem aqui na cidade essa medida. Então, eu peguei placas de isopor de 10 milímetros, tá bom? Então, vai funcionar, ele só vai ficar uma parede um pouco mais grossa do que a real. É como se fosse uma parede de 20 centímetros, ao invés de uma parede de 15 centímetros. Ok, então, eu vou mostrar a planificação disso aqui que eu já fiz, tá bom? Então, aqui, eu tenho a base, que é o piso, embaixo, tá? Essa base aqui, o piso, que ele vem fazendo esse contorno inteiro. Essa é a medida real, eu não precisei acrescentar nada. Onde que eu vou acrescentar as medidas? Na base do isopor. Na base do isopor, como eu quero fazer o encaixe da parede, eu vou acrescentar 1 centímetro para os 3 lados onde eu vou ter parede. Então, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. A mesma coisa acontece nas paredes laterais. Ó, essa parede aqui, ela vai ter uma janela, certo? Então, eu sei que a parede vai estar aqui. Vou colocar o isopor no meio. E o outro lado da parede, para ele ter uma espessura e ele ter um acabamento bonito. Porque se eu deixar só no isopor, fica muito, muito, muito feio, tá? Então, vocês estão vendo que tem 1 centímetro de sobra aqui? Vai ser onde vai encaixar na parede de fundo, que é a que eu decidi que vai ser completa o isopor, tá? Então, esse 1 centímetro aqui vai encaixar nesse isopor aqui. A mesma coisa eu fiz do outro lado, só que ao contrário, tá? Então, a parede aqui, o isopor eu vou pôr no meio e o 1 centímetro de sobra que vai encaixar nesse isopor. E aqui também a parede interna e eu tenho o acabamento final de isopor, que daí vai ser dos 2 lados, tá? Eu vou colocar agora o isopor pra vocês verem como fica. Ok, então vamos dar continuidade aqui. Então, eu colei, tá? Aquelas fachadas da minha elevação, né, das paredes no isopor. O que eu usei pra colar? Cola de isopor. Por quê? Ela é transparente e ela não vai marcar, não vai deixar lambuzado. Ela é a melhor que tem. Não tentem usar Super Bonder, porque Super Bonder corrói o isopor, ele vai derreter, tá? Então, usa cola de isopor. Quando é no isopor mesmo, você pode colocar direto no isopor e espalhar com um pincelzinho, tá bom? Aí, você vai colar e ele vai ficar assim. Como é que eu corto, professor? Corto pra não deixar rebarba. Ó, como aqui já tá bem alinhadinho, então você pode vir e passar o estilete. Usa esse cartolina aqui como limitador e vem
com o estilete. E, ó, presta atenção no que eu tô fazendo. Você tá vendo que é um movimento de vai e vem? Quase como uma faquinha no pão, mas menor, tá vendo? É bem levinho. Mas aí ele sai, ó, bonitinho. Mesma coisa para as paredes internas, mas olha só. Em alguns casos, pode parecer um pouco difícil fazer esses cantos. Mas eu não sei se vocês vão ter muitas janelas, mas... Ok? De um lado. De outro, ó. De um lado. Ó, quando chega aqui, a gente não consegue chegar até o final. Então, você vira. Certo? Daí, você tira perfeitinho. Então, agora eu vou vir colando o outro lado. Então, aqui, agora eu vou colar só pra vocês verem como funciona, porque é bem facinho, tá? Então, nesse caso, quando é direto, como eu falei, como é isopor com isopor, papel com isopor, você pode colocar cola direto no isopor e espalhar com o pincel. Por que que eu gosto de espalhar com o pincel, gente? Porque senão você vai ficar com a mão cheia de cola e vai pôr a mão nos papéis, eles vão começar a ficar sujos, tá? Então, pega um pincel baratinho, você vai usar bastante. Só depois não esquece de limpar ele depois que terminar. Aqui. Ficou quase bom. Aqui ficou uma barbinha de fora, depois eu vou cortar ela, tá? Mas enquanto isso, como que eu faço pra fixar uma coisa na outra? Ó. Novamente, isso aqui pra mim não sujar a mão, porque eu acho que eu exagerei um pouquinho na cola, então... Ok? Então, aqui agora eu tenho uma parede encapada dos dois lados, que vai ficar mais bonito o acabamento. Essa aqui, essa bordinha, vai ser pra encaixar naquela outra parede que eu tinha comentado com vocês. Deixa eu só completar as outras paredes. Então... Ok? Uhum. É, a diagonal aqui tá aqui nesse isopor, então, vou colocar ele um pouquinho mais pra cima, deixar ele alinhado. Certo? Então, essas bordinhas aqui eu vou tirar. Isso aqui é que eu não medi direito o isopor. Mas como eu ia cortar depois, então não fazia muita diferença. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo como sai bem bonitinho? É porque eu uso essa técnica de não passar direto. E eu faço ele dando uma tremidinha, tá vendo? Quase como vai em volta.
Ok? O acabamento fica mais bonito. Agora, eu venho colando isso aqui na minha base, tá? Falta essa parede interna aqui. Então... eu vou encaixar esse aqui e esse desse lado, tá bom? Vocês se entenderam agora porque da abra sobrando aqui? Ela vai encaixar esse espaço, tá? Então, eu vou colar na base. A minha base, ela umedeceu um pouco, mais do que eu esperava. Acho que eu exagerei na cola aqui, hein, pessoal? Então, o que acontece? Para colar esse isopor no outro isopor, algumas pessoas usam palito de dente para dar uma reforçada, sabe? Mas eu acho que isso não precisa muito, não. Eu acho que o que precisa é você esperar o tempo de pega. Ou seja, vai esperar aqui comigo uns 30 segundinhos para ele dar um tempo de ficar peguentinho assim, para conseguir colar um no outro. Coisas interessantes que vocês poderiam fazer isso aqui, ao invés de deixar liso igual eu, tá? Nesse papel aqui do piso, já dá pra fazer o desenho do piso, tá? Então, quem quiser desenhar, quem quiser pintar, quem quiser colar o piso já feito, né? O adesivado, como eu tinha sugerido, é nesse momento aqui que é interessante fazer. Porque depois fica muito, muito, muito mais difícil, tá? Então, se fizer aqui nesse processo, nossa, vai facilitar muito a vida de vocês. Aí, vem com uma parede. E precisa esperar, não tem jeito. Enquanto isso, eu vou colando, pondo a cola aqui, tá? Acho que eu vou espalhar. Do outro lado, a mesma coisa. O que eu estou usando aqui, gente? Cartolina e isopor de 10 milímetros, aquele mais baratinho e menorzinho. No mundo ideal, é bom colocar até um mais fininho, mas a gente só tem esse de 10 milímetros pra vender aqui em Peruíbe, né? Então, vai ter que ser ele mesmo. Aí, eu venho aqui, vou encaixar desse jeito. Ok? Do outro lado.
Então, aqui eu já tenho 3 paredes com a frente aberta, uma janela, uma porta. Ah, aqui faltou uma soleira, né, gente? Eu vou pôr uma soleira de pedra aqui, vamos ver se vai ficar bom. E, então, basicamente, a estrutura central da minha cozinha, tá? Eu acho que é interessante, igual eu falei, colocar os materiais que vocês querem nessa fase já, antes de entrar com os móveis, tá bom? Mas deu pra ver como fica e espero que vocês tenham entendido, tá? Então, corta as paredes internas do tamanho da parede oficial. A parede externa aqui você tem que fazer ela um pouquinho maior pra ela abraçar o isopor aqui, né? Ó, tá vendo? Pra ele abraçar esse pedaço aqui e fazer essa emendinha. Quem quiser fazer até um pouquinho mais baixo essa cartolina, pode ser interessante também, tá? Pra ele ficar... ele render tanto na altura, tanto na lateral quanto na altura. Por enquanto é isso. Vou esperar secar, enquanto isso eu vou fazendo alguns móveis, né? Alguns adereços que eu vou incorporar aqui nessa minha maquete, tá? Aí, na próxima, eu vou usar o papel Paraná, que é o melhor pra mim, na minha opinião, pra fazer os móveis, tá bom? Ok, eu vou começar a fazer os móveis, tá? Pra facilitar, pra mim, né, na minha opinião, eu acho que é interessante fazer de acordo com a modulação que eu já tenho aqui. Então, por exemplo, aqui, eu sei que é 70 por 1,88, eu vou arredondar pra 1,90, tá? E ele tem 60 de profundidade. Então, esse módulo aqui, eu vou fazer ele completo, depois eu vou incorporar as portas, tá bom? Ok, cortei um pedacinho todo torto, só pra eu trabalhar aqui em cima e vocês conseguirem acompanhar comigo, tá? Então, eu tenho de largura, oficialmente, 70 centímetros e de altura, 1,90. A profundidade, eu vou diminuir ela um pouquinho pra conseguir colocar as portas pra fora, tá? Então, vai ficar mais bonitinho assim, desse jeito. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, os meus 70 centímetros de largura. A frente, 70 de novo, os fundos e a profundidade. A profundidade seria 60, eu vou fazer um pouquinho menos pra colocar as portas pra frente. Então, eu vou colocar em 56 aqui. 56 e 56 do outro lado. E a altura ficou em 1,90. Eu vou usar em tudo. Tá? Então, marquei aqui. Vou vir traçando. Gente, pra não ter erro, eu gosto de traçar, nesse caso aqui, específico, eu gosto de traçar 2 vezes, tá? Então, aqui um 40, e metade em 70. Aqui é 56. E 56 de novo. Então, assim, eu fico com as medidas todas corretinhas. Professora, você não vai descontar espessura, nanana. Olha, sinceramente, eu não sinto necessidade desse tipo de material, tá? Só quando é material mais grosso que eu sinto essa necessidade mesmo. Esse aqui, pra mim, não vai fazer muita diferença, na minha opinião, né? Se vocês quiserem tentar descontar, alguma coisa assim. Mas eu não vejo porquê. Deixa eu ver se tá nesse quadro. É, tá assim, tá assim. Esse aqui tá. Esse aqui não tá. Uhum. Ok. Agora, pra cortar, eu vou usar o estilete também. Gente, eu prefiro o estilete desse pititico aqui. Por quê? Ele é mais fácil de quebrar essas laminazinhas, então, pra mim, compensa mais. Aquele outro grande não faz literalmente diferença nenhuma, porque de um estilete, o que que você usa, principalmente na nossa formação, a única coisa que você vai ser importante é literalmente essa ponta. Então, não tem por que ele ser trambolhudo, grande e gigantesco. Não faz sentido. A única coisa que você precisa, literalmente, é a pontinha dele. Então, eu pego o pequeno.
Fora que é mais barato, dá pra comprar vários. Então... Vamos ver se já foi. Ainda não. Mas esse aqui é um exercício de paciência, tá, gente? Cortar esse material aqui, que é o papel Paraná, não vem com tesoura, que vai ficar torto. E o acabamento vai ficar muito ruim. E não tenham pressa também, tipo, é 1000 vezes que vocês vão passar. Não, vocês se esforcem muito e eu não recomendo, tá? Forçar muito o material. Porque depois vocês começam a ficar com tendinite. Eu sei por experiência própria. Quando eu tava na faculdade, eu forçava muito e o professor falou que é porque eu tava fazendo muita força pra cortar o papel, sendo que não precisava de toda aquela força. Eu só precisava fazer mais vezes. Isso evita o desgaste das suas articulações. É sério, gente. Juro. Se vocês tiverem uma chapinha de corte aqui, é melhor que vocês não vão estragar a superfície de vocês, tipo, a mesa, não sei onde que vocês vão cortar, né? Mas se vocês forem cortar, por exemplo, um piso de concreto, saibam que isso estraga muito mais rápido o estilete também, tá? Vocês vão cortar um negocinho e vão precisar já quebrar a pontinha pra cortar o restante. Ok, eu cortei aqui essas peças e deixei essas duas juntas, só pra mim explicar, tá? Tem algumas pessoas que gostam de só vincar e deixar assim, ó, junto, tá? É uma opção, só que, como vocês podem ver, ele vai acrescentar um pouquinho de espessura aqui. Não sei se dá pra ver aqui, se eu tô no ângulo bom, gente. Acho que assim dá pra ver, ó. Ele vai acrescentar um pouco de espessura, tá vendo? Eu, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro colar assim, atrás, por trás, tá vendo? Porque na frente não aparece. Mas daí vai de qualquer um de vocês, né? Eu particularmente, acho que fica mais bonito colando por trás. E a gente tinha tirado aqueles... Ó. Então, eu venho colando aqui. E eu acho que fica mais bonito o acabamento final. Então, como que eu faço pra colar, tá? Diferente das outras superfícies que são grandes, essa aqui eu coloco um pouquinho de cola, tá? E eu venho com o papel e passo assim, ó. Ok? Fica só um pouquinho de cola aqui. Eu posso tirar o excesso. E agora, eu espero aqueles 10 segundinhos pra mim vir e colar, tá? Então, é isso. Então, vocês estão vendo que ele fica bem pouco cola aqui, mas ele fica o suficiente pra você pôr uma coisa na outra. Então, agora, esperar também. Que você pode fazer, colocar um apoio pra ir fazendo as outras partes, tá? Pra ir passando cola nas outras partes. Ok. Esperar aqui. Agora, eu vou passar a cola aqui pra fechar minha torre quente. Nesse caso, vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou pôr cola na face, ao invés de na lateral. Então... Ok? Ó. Então, eu tô pondo a cola mais pra face dele do que na lateral, tá? Essa parte vai ficar por dentro, então não tem muito problema de...
Foi, tá vendo? Então, a cola ela ficou mais aqui, onde eu vou colar na outra parte. Olha, vou ser sincera, no mundo ideal, isso aqui já teria bem seco, bem colado, antes de tentar enfiar outra coisa aqui. Mas, vamos ver. Certo? Ok, então, temos aqui. E eu vou deixar secar, tá? Ok, pessoal, então, ele não tá totalmente seco, mas já tá bem seco. Então, a gente tem aqui o módulo da torre quente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as portas que vão ficar aqui. Quem lembra delas, né? Então, no caso, a gente tem 2 portas e os eletrodomésticos. Os eletrodomésticos, talvez eu vá pintar eles, não sei, vamos ver. Pensando ainda como que eu vou fazer esses eletrodomésticos. Mas eu vou fazer as 2 portinhas que eu já tenho certeza, tá bom? Depois, talvez seja uma surpresa como que vai ficar essa... Ó, então, 70 centímetros de largura, porque o meu tava alinhado, né? Olha. Nesse caso, ele não tem nenhuma parte retraída, então ele tá com 70, mesma largura do módulo. E um é de 30 e outro é de 38. Então, vem aqui medir. Uma portinha basculante de 30. E uma de 38. Deixa eu ver quanto tem micro-ondas, gente. Ok? O micro-ondas e o forno, eu sei que ele é bem menor com relação ao módulo completo, tá? Então, olhando aqui, eu sei que ele tem quase uns 5 centímetros de cada lado, tá? Então, vão ser menos 10, ok? Então, daqui pra cá, eu vou fazer menos 10. Essa aqui é a potinha basculante de cima. Aqui a gente tem uns 14 centímetros de base. Lembrando que esse sócolo aqui na torre quente, ele não precisa seguir pra dentro, tá? Porque o que acontece? No balcão a gente precisa pra você entrar com o pé e, enfim, fazer as coisas dentro do seu projeto. Só que, no caso da torre quente, ninguém fica na frente da porta do micro-ondas, né, gente? Isso é pra balcão. Tá? Ok. Marquei aqui. Agora eu vou colocar o meu gavetão. Dá pra ver ainda, gente. Não sei se tá boa a visão aqui. Certo? Então, portinha basculante em cima e gavetão embaixo. Agora eu vou vir finalizando esses aqui. Acho que eu vou pintar de preto, gente. Tô pensando. Tá? Então, temos a torre quente. Gente, eu vou encerrar a aula por hoje, porque eu acho que o vídeo já tá muito longo, mas... Temos a torre quente. Não sei se aqui dá pra ver. Ok?